Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que tem a melhor campanha do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, depois de 6 rodadas. O São Paulo, mais uma vez, venceu o Red Bull Bragantino, segundo triunfo no ano. Agora de virada por 2-1 com outro gol de Caleri. Com o resultado, o São Paulo pulou para 16 dos 18 pontos possíveis. E é aqui que vem a informação importante. Nenhum time fez melhor campanha do que o São Paulo desde 2003, quando o torneio passou a ser disputado na era dos pontos corridos, depois de 6 rodadas. O São Paulo tem os mesmos 16 pontos do Palmeiras de 2019, do Corinthians de 2011, do Corinthians de 2017 e do Corinthians de 2010. Essas são as 5 melhores campanhas do Brasileirão na era dos pontos corridos depois de 6 rodadas. São Paulo que, desde a chegada do Roger Machado, tem 2 partidas e 2 vitórias. Ele havia estreado com triunfo na quinta-feira contra a Chapecoense no Canindé. Os 2 próximos jogos antes da pausa para a data FIFA, confronto contra o Atlético Mineiro quarta-feira na Arena MRV e depois contra o Palmeiras como mandante. Registrar que Caleri estava super eufórico com seu 9º gol em 15 rodadas na atual temporada. O Caleri festejou a liderança, mas pediu pés no chão, afirmando que não há nada conquistado. Você, torcedor do São Paulo, acredita na chance de título do Campeonato Nacional? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Juca, 2 vitórias em 2 jogos, será que a distância vai diminuindo? Ontem ele admitiu que os jogadores que colocaram o Arboleda em campo no final, ele queria colocar o Luan, o jogador falou, não, põe o Arboleda aí para ajudar. E entrou o Arboleda, não entrou o Luan. Eu acho simpático da parte dele, mesmo que possa ter sido apenas uma demonstração de uma política de boa convivência. Olha, as minhas contas mudaram. Eu refiz as contas do Crespo e agora estou contando que faltam 19 pontos, aliás, 29 pontos, para fazer 45 no primeiro turno, não no campeonato. E aí é o caminho para ser campeão mesmo. Eu começo a perguntar para as pessoas, não que o São Paulo seja favorito, mas a gente pode dizer que o São Paulo é candidato ao título? Há que se respeitar a camisa, né? Com todos os problemas que o São Paulo tem de política interna. Agora, também isto eu acho que acaba, de alguma maneira, contaminando no bom sentido o time. O fato de o São Paulo ter se livrado da carga de que se livrou, né? Entre os seus cartolas, o impeachment do presidente das redes sociais. Então, acho que isso, de alguma maneira, influencia também na confiança do time. Continuo achando que a demissão do Crespo foi injustificada, mas estou gostando de ver o Roger Machado sem estar muito preocupado em ser autoral e dar continuidade ao trabalho do Crespo. Olha, eu fico imaginando se o Casares ainda fosse o presidente, o que seria o Instagram do Casares? Nossa, é verdade. Se o São Paulo seria o líder com ele... São Paulo vai ficar passando por essas, né? Assim, esses pequenos desafios que vai ter. Então, o primeiro agora era, o Crespo saiu, como vai ser a reação do time? E aí o Juca falou, né? O Roger não está sendo autoral, conseguiu manter, tá lá em cima. Aí tem agora a próxima decisão, que é o que o Arnaldo falou. E eu fiquei pensando aqui, desde a hora que ele falou, se eu tivesse no São Paulo, o que eu priorizaria, né? São Paulo, tem time para chegar no Brasileirão até dezembro, porque a gente sabe que não, pelo menos na teoria, o São Paulo não pode ir à janela contratar, né? Pelo menos é a teoria. A gente já viu outros anos que também na teoria não podia, mas foi. Então, pelo menos é o que a gente imagina que não pode contratar. Tenho dúvidas se vai conseguir manter esse ritmo. E a Sul-Americana, embora, né, não seja o peso da Libertadores, uma taça internacional, que faz um certo tempo que o São Paulo não ganha, e que seria relevante. Tem vaga na Libertadores também para o ano que vem. Tem a Recopa, que não é exatamente um grande título, mas é legal participar no ano que vem. Então eu não sei, eu fiquei bem na dúvida do que o Arnaldo falou agora. O fato é que o São Paulo está conseguindo passar por essa primeira turbulência que foi a saída do Crespo, porque eu particularmente achava que ia ser difícil para os jogadores, até pela manifestação depois dos atletas. Fiquei pensando como vai ser essa reação, e foi uma excelente reação, porque ontem saí atrás contra o Bragantino, fora de casa. Tudo bem que teve a mãozinha do Cleiton, que vira e mexe e entrega alguma coisa nesse segundo cruzamento aí, nossa senhora. Mas foi uma boa reação do São Paulo, fora de casa.
e mantém essa ponta. Mas eu, Arnaldo, vou te falar, viu? Eu não sei, eu acho que eu ainda ficaria com a tentativa da Sul-Americana, viu? Lembrando que essa cartolagem que demitiu o Crespo, demitiu o Crespo muito por ele não acreditar num título nesse curto período, até o final do ano. E o que é mais plausível, o título numa Copa ou o título do Campeonato Brasileiro em que você tem Flamengo e Palmeiras, né? Se for por esse lado, eu conhecendo os cartolas de todos os times, mas o São Paulo particularmente, eles não vão querer abrir mão de nada. E aí você não tem time para tudo. É simples assim, né? Mas vamos esperar ter Talvez o sorteio. abra lá na frente da Copa do Brasil, quando começar. Pode né? ser. Ó, um recado importante pra você, hein? Agora o de primeira, ele tá em novo horário. De segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde. PVC, Luiz Oliveira, grande elenco. E toda sexta-feira, às 18 horas, tem a live do Corinthians, ao vivo, no canal UOL e no YouTube do UOL Esporte. Muito bem, Mauro. É isso. É líder, mas tem poderosíssimos times no encalço dele. E aí vai ter que, uma hora, fazer essa decisão. Agora, uma boa notícia pro Roger, né? 2 jogos, 2 vitórias e tal. Eu acho que o mais importante é pro Roger, né? Que começou um trabalho muito questionado. Sexta rodada, né, gente? O Atlético Paranaense liderou a sexta rodada em 24, foi para a segunda divisão. Verdade. Sexta rodada, muito pouco. O São Paulo poderia sonhar, ou pode sonhar, com uma campanha surpreendente como foi a do Corinthians de 2017, por exemplo, né? Que foi campeão brasileiro porque foi treinado pelo Fábio Carilli, que era um auxiliar promovido pouco tempo antes a técnico do time principal. Só que naquela época não tinha esse Palmeiras nem esse Flamengo. Nem esse Cruzeiro. Nem esse Cruzeiro. Está esquecendo o Cruzeiro. Tem um time muito bom. E que, dependendo de quem for o técnico, pode tranquilamente se recuperar e daqui a pouco está lá em cima brigando. O trabalho do Tite foi ruim, não deu certo. O time vai mudar agora o comando técnico, vai depender de quem vai ser o escolhido e do trabalho que vai ser desenvolvido. Então ainda tem isso. O Corinthians não tinha um rival desse porte. O São Paulo tem esses rivais. Então é muito difícil, né? Eu acho que o São Paulo. Eu acho que o São Paulo tem que pensar um dia de cada vez. Pensar mais nada. Vai jogando, vai pontuando, vai. E ver até onde vai. E vai até onde vai. É um caminho muito longo para ficar projetando alguma coisa, imaginando coisas. Eu acho que vai vivendo um dia de cada vez. Vence, pontua, vai ficando, vai jogar com o Palmeiras, tenta manter a liderança, tenta alcançar os objetivos de momento e vai levando. Depois vai ter uma parada gigantesca na Copa do Mundo, para todo mundo. É um momento muito bom para você fazer várias reflexões, ajustes eventualmente no elenco. Você pode, nesse período vai ter janela, então você pode abrir mão de jogador, trazer jogador novo. Não dá para contratar muito, mas você pode descartar alguns que de repente que não são utilizados, trazer gente nova, pode fazer bons negócios, enfim. Mas acho que o principal está sendo nessa semana para o Roger, porque se ele começa tropeçando, coitado, já chegou cercado por um tiroteio danado, né? Até por conta da maneira como foi demitido o seu antecessor, o Hernan Crespo. Então acho que para ele foi muito bom. Agora está muito mais tranquilo para trabalhar. E o jogo com o Palmeiras vai ser sua grande prova de fogo. Se ele conseguir um resultado positivo, ele vai ficar muito bem na fita. O São Paulo ele tem o Arboleda e o Bobadilha que vão ser convocados? Não, o Arboleda não é mais, né? Então só o Bobadilha. E o Tapia, que não vem sendo... Agora o Não, Bobadilha... mas do Tapia, o Chile não tá na Copa. Ah, isso na Copa? Tô Tô falando na Copa. data FIFA agora. Não, na Copa. Porque durante a pausa é uma vantagem, de repente, você ficar com o time completo também. Sim, sem dúvida, sem dúvida, você tem razão. Não é um time que tenha... Primeiro pela idade, né? São jogadores que já passaram do auge. É porque nas eliminatórias acabam sendo mais convocados porque todo mundo joga, mas na Copa não. O Bobadilha... Jogou muito ontem o Bobadilha. Bobadilha, acho que talvez tenha sido, sei lá, o principal jogador do São Paulo nas 2 partidas do Roger, né? Que o Mauro citou. Não é um jogador espetacular. Muita gente fala, né, do Marcos Antônio, que é muito mais técnico, então, mas a questão, a força do Bobadilha tem sido muito importante. E achei também interessante o Sabino, essa discussão que os companheiros colocaram aqui de como o elenco receberia a troca de treinador do jeito que ela foi. O Sabino ontem, depois do jogo, ao ser entrevistado, ele agradeceu o Crespo e simples, reto, direto, falou assim, não fosse o Crespo, talvez não tivesse o Sabino, o Bobadilha, o Marcos Antônio, porque nenhum desses jogadores brilhava na época do Zubeldia. Eram jogadores que compunham o elenco, né? E agora se tornaram jogadores fundamentais, sobretudo Bobadilha e Marcos Antônio.
Muito bem. Então tá aí, ó. Chegamos na audiência bibrutal e já passamos dela, Danilo. Aí. Então, portanto, se a gente não os tiver 9 mil 9 likes, mil... então é pouco. Mas Se tiver 9 mil likes... É que tá, antes do Palmeiras tem o Galo, né? Eu acho que Fora de o casa. jogo a jogo que o Mauro falou, né? É isso. Não adianta pensar no Palmeiras, o Palmeiras está engasgado, o Abel está falando do São Paulo, arbitragem, se não tem a preocupação com o jogo com o Atlético na quarta-feira. E o jogo do Atlético traz uma questão, sobretudo envolvendo recente o Lucas Moura, que é a questão de ser um jogo no piso sintético do Atlético. Onde A gente falou que ele devia ser reserva, porque o Cauli, bababá... Acho que não é uma questão. É a primeira vez que o Roger terá que, nós estamos falando em decisões, pensar no que fazer com um jogo quarta e o outro sábado, sendo que ele já jogou quinta em Lamiado, Canindé, domingo em Bragança, aí quarta em BH no sintético, sábado contra o Palmeiras. Sendo que o Galo jogou sábado contra o Vitória, poupou o Hulk e outros jogadores, não deu certo, Eduardo Domingues saiu chutando copo e tudo mais. Mas é um jogo que o Crespo, por exemplo, ele arriscou no jogo do Paraná. Contra o Curitiba ele colocou o time reserva e ganhou. Foi a grande vitória fora da curva ali. Ganhou com o time reserva. Gol do Cauli, de pênalti. Não estou falando que o Roger vai colocar o time reserva, mas esse time do São Paulo, insisto, pela idade, pelo jogo, não dá para você repetir todo o jogo. Não tem a menor condição de você fazer isso. Ontem eu já achei muito mais desgastado do que nas últimas partidas. Conseguiu virar, como o Danilo falou, virar contra o time do Bragantino, com saúde e tudo mais, é complicado, virou. Mas custou, né? Imaginar que o Caleri conseguia jogar todas, o Luciano, o Lucas, o Danielzinho. O Danielzinho já está tendo que sair todo o jogo. Tem mais de 30. O Danielzinho jogava todas no Mirassol. O Mirassol jogava uma vez por semana. Jogou um campeonato só no ano passado. É diferente. Enfim, tem o Galo antes do Palmeiras. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.